pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Obrigado novamente por você estar aqui conosco. Eu vou pedir para o Cassinelli dar uma boa noite também, né, para a gente começar aí, que nós temos um convidado especial aí, que é o Marcelo, que vai trazer uma tecnologia muito interessante hoje para a gente. Vai falar um pouquinho sobre inovação e economia circular. Cassinelli. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com todos, né? Mais uma live, e realmente esse assunto é um assunto palpitante e que eu acho que merece toda a atenção, né? E é realmente o assunto top para a sobrevivência do material do plástico, né? Bom, obrigado, Castelli. Bom, vamos falar um pouquinho do Marcelo, um resumo, um currículo resumido aqui, né, um mini currículo. Atua na gestão de sustentabilidade, economia circular, comunicação e marketing. Membro do conselho e líder de comunicação na Rede pela Circularidade do Plástico. Formado em administração de empresas pela FAAP, São Paulo. Pós-graduação em marketing com ênfase em gestão de vendas pela SPM São Paulo e MBA em Gestão Estratégica e Negócios pela FGV. Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por receber aqui e estar junto aí desse pessoal, tanta gente aqui, tantas lendas no mercado de plástico, vamos lá. Então tá bom. A gente estava falando um pouquinho antes, você estava falando que você quase nasceu numa fábrica de plástico. Fala um pouquinho para a gente como é que começou aí a tua trajetória dentro do plástico. Minha trajetória no plástico, na verdade, se junta, inclusive, com a do Rogério. Meu pai foi um dos primeiros, antes das distribuidoras, né, um dos primeiros comerciantes, revendedores de matéria-prima, nos anos 70. E, em paralelo a isso, ele tinha essa distribuidora, que era a Plastimil, que ficava no bairro do Limão, e, em paralelo a isso, ele tinha uma indústria em Guarulhos. Essa indústria em Guarulhos, no começo, fazia embalagens de filmes, fazia filmes flexíveis, depois fazia um pouco de injeção e fazia reciclagem. E que ano foi isso? Isso nos anos 80. Nos anos 80 você já tinha uma unidade de reciclagem. Isso, a família já tinha uma unidade de reciclagem, que é como a reciclagem nasceu no Brasil, né? Como um segundo produto, um produto alternativo. Quando a gente olha a economia circular e olha... Mas a história mais ou menos é isso, e acaba evoluindo, mas quando a gente olha a economia circular no mundo inteiro, a gente não tem noção que o Brasil sempre teve, pelo viés de custo, ele sempre teve uma indústria de reciclagem. A indústria de reciclagem no Brasil, ela tem dois pontos, um positivo e um negativo. O positivo é que ela é muito antiga e tem muita gente que sabe trabalhar com material reciclado. Outra coisa é que ela ficou parada no tempo, porque o material reciclado nunca foi utilizado como outra fonte de negócio ou com outro olhar de produto, a não ser custo. Então, eu costumo brincar que a gente fala que o material reciclado, o material recuperado, como todo mundo falava, não tem nada a ver com esse material de PCR que nós falamos hoje. Né? Então, são dois mundos completamente diferentes. Então tem mudado, acho que tem mudado em termos de negócio e tem mudado em termos de tecnologia também, que é o que a gente vai falar sobre a DEINC depois, né? Isso, exatamente. Eu acho que a DEINC faz parte de um contexto que começa mais ou menos, na verdade, a New Plastics Economy da Ellen MacArthur é de 2014 para 2016, mas os primeiros compromissos globais das marcas, dos brand owners, com a preocupação com o plástico no oceano e compromissos de economia circular começam a ser datados de 2017. Em 2018 surge o primeiro Pacto dos Plásticos, que é o Pacto dos Plásticos no Reino Unido, e aí, juntamente, um grupo de empresas assume um compromisso global de começar a inserir material reciclado nas suas embalagens. E aí a economia circular começa a ganhar atração no mundo todo. E todo mundo começa a olhar para o problema de como utilizar esse material plástico.
é um olhar diferente do que a gente tinha aqui. Não entra mais como um material, um material assim, para baixar meu custo. Entra não. Necessidade. É uma transição que ainda está acontecendo. Essa questão do custo, acho que é uma coisa que já saiu da frente, mas eu me lembro as primeiras conversas com brand owners, era mais ou menos assim, olha, esse material ele tem que ser mais barato, ele tem que ter as mesmas propriedades do virgem, tem que ser tão bom quanto o virgem, e ele tem que ser tanto, e ele tem que me dar tanto de save. Quer dizer, isso existe. Isso não existe, né? A gente sabe, tanto aqui quanto no mundo, além dos processos, cadeia, tributação, enfim. E esse material que a gente dá esse olhar de material de upcycle, né, que é o material PCR, ele vem carregado com uma bagagem de custo muito grande, completamente diferente, com uma bagagem de aplicação. Então, quando o brand owner vira e fala assim, não, esse material recuperado que você usa aqui não serve para mim, a cadeia inteira começa a olhar e falar assim, poxa, como é que a gente vai aplicar esse material? Como é que a gente faz para esse material voltar para a cadeia, né? Como é que esse material volta a ser utilizado? Então, quando você olha, tudo começa no design da embalagem. Então, primeiro o brand owner, lá no R&D dele, lá no P&D dele, ele começa a pensar que talvez aquela embalagem ela tenha que ser desenhada de uma forma diferente, ela tenha que ter o range de se trabalhar em linha tem que ser um pouco diferente, ele começa a entender as adaptabilidades. Então, se ele é rígido, ele não vai ter necessariamente as tonalidades que ele tem num virgem, então a cadeia de pigmentos, a cadeia de master batch tem que evoluir e trabalhar em cima daqueles tons mais pastéis que são gerados. Se é no flexível, tem a questão da tinta, então como é que faz? Então começam a surgir questionamentos. E esses questionamentos começam a impulsionar a indústria. O desenvolvimento da tecnologia. Exatamente. Então, como a gente fala, começa lá no R&D, do R&D ele passa a olhar assim, pô, logística reversa, como é que eu trago isso aqui de volta? Poxa, num país, na Europa é uma coisa, porque quando a gente vai fechando o ciclo de economia circular, o gestor de resíduo é o próprio reciclador, é o cara que faz a logística reversa, é o cara que faz tudo. Então, ele está um passo do transformador e da petroquímica ali. Tanto é que você vê que na Europa, muitos gestores de resíduos foram incorporados a petroquímicas ou fizeram parcerias com transformadores e estenderam na cadeia. Aqui não, aqui a gente sabe que a gente tem um viés social, a gente tem catadora, a gente tem cooperativa, a gente tem o atravessador, né? Que a gente sabe que é uma figura muito comum aqui. Né? Então, o aparista. Então, aqui a cadeia. E nós somos um país continental. Costumo dizer que se a gente fizesse um pacto do plásticos aqui, na verdade, teriam que ter 5, 6 pactos de plástico no Brasil, porque cada região é uma realidade. O que se vive no sul do Brasil, o que se vive em São Paulo, é completamente diferente. Você não precisa andar muito. O Rio de Janeiro já é diferente, Espírito Santo já é diferente, Mato Grosso já é diferente, Quiloçá, Norte e Nordeste. Então, esses são os desafios da economia circular aqui, que passa por design de embalagem, logística reversa e tributação. Nós temos uma tributação super complicada, com ICMS em cima, ICMS, PIS, COFINS, bitributando tudo. Então, você tem uma formação de custo muito forte. E, Marcelo, e aí, se nós pegarmos hoje, as tecnologias estão evoluindo de uma certa forma de entregar um produto melhor hoje para o brand owner? Em quais pontas você vê isso? Se está acontecendo? As tecnologias estão surgindo e estão puxando, e os brand owners estão puxando em várias frentes. Então, a The Ink, aí eu já entro para falar da The Ink, a The Ink, ela nasce disso. Na verdade, uma visão que o pessoal teve de uma tecnologia que era embrionária lá na Espanha, de distintamento. Então, a The Ink, ela tira, num ciclo fechado, sem solvente, toda a tinta do material. Então, esse material ele pode ser um flexível, que eu posso dar, que é onde eu vou dar o exemplo prático aqui. Ele pode ser um rígido,
Então, flexível ele pode ser o fardinho de cerveja, que é o case que a gente tem com a Ambev. O rígido ele pode ser, de repente, um frasco de álcool, que aquele que eles chamam de letrinha, aquilo ali viraria um cinza escuro. A gente pode falar também de qualquer apara rígida, qualquer apara flexível, podemos falar, inclusive, não só de poliolefinas, como podemos falar também de estirênicos, podemos olhar, inclusive, olhar também para peças grandes, como para-choque de caminhão, esse tipo de coisa, que tem, e aí a gente tem um olhar que o processo da economia circular, quando o pessoal olha muito lá na ponta, para o oceano, né? E eu falo assim, tem muita gente enxugando gelo, porque, na verdade, o processo da economia circular começa na própria perda que todas as etapas da cadeia têm. Então, você tem uma perda muito grande no transformador e você tem uma perda muito grande na produção do chão de fábrica do brand owner. Então, esses são os dois primeiros passos para você começar a economia circular. E então, quando a gente fala da The Inc., qual era o conceito? Era trazer uma tecnologia para cá completamente diferente, colocar ela em escala industrial. Nesse meio tempo apareceu o programa de aceleração da Ambev, e foi muito interessante para nós crescermos como empresa e como gestão, de nós olharmos que a The Inc., na verdade, o business dela, não ia ser vender resina. A The Inc. não vende resina. Muita gente, a gente recebe de vez em quando algumas chamadas, quanto que custa a resina destintada da The Inc? Não, a The Inc. não vende, a The Inc. ela vende projetos fechados. Por quê? Porque a economia circular, a gente não consegue fazer sozinho. Eu, como The Inc., não tenho como ir buscar o material, fazer a logística reversa, colocar no transformador, do transformador ser eu, The Inc., ser homologado no brand owner. Eu não consigo fazer isso. Então a cadeia inteira tem que estar toda envolvida. Tem que estar envolvida. Então, você recebe o material, você trata o material e devolve o material para o brand owner, ou o brand owner manda para um transformador, Isso. mas... O brand owner, na verdade, o processo é feito com o brand owner. O brand owner indica quem são os transformadores dele e, através do transformador, a gente homologa o produto. Então, é uma parceria. É uma parceria que todas as pontas são muito importantes. Tanto é que, quando nós contamos o nosso case com a Ambev, muitas vezes a gente dá nosso exemplo junto com a Val, porque foi junto com o Val Group, é muito importante o trabalho de todos em conjunto, entender os limitantes, entender desde o percentual que nós vamos utilizar na linha, por onde a gente vai começar a atacar a cadeia, porque é o que a gente fala, poxa, tudo bem, o brand owner, de toda forma, ele tem uma mensagem que ele tem a responsabilidade da embalagem dele no meio ambiente. Então, para ele é muito importante aquele material que está na cooperativa, o material que está no aterro, o material que está no lixão. Mas para chegar até lá, a gente tem várias etapas, a gente faz como se um funil que fosse mais ou menos assim. A gente tem, começando, a perda que é dentro do transformador, que já é imensa, a perda dentro das fábricas, depois a gente passa para fundo de loja do varejo, e a gente começa a olhar justamente o on-trade, off-trade, justamente a gente começa a olhar bares e restaurantes. No caso, por exemplo, da Ambev, que é onde a gente incluiu, nesse ciclo, a gente incluiu mais uma startup deles, que foi a Green Mining. A Green Mining já fazia a logística reversa dos vidros, e junto com eles, a gente já está... É que a pandemia acabou atrapalhando um pouco isso, e esse processo está começando a girar agora, mas a gente está com beta teste deles em 20 bares e restaurantes, aonde na própria geladeira que é colocado, os fardos são abertos e é colocado, tem um compactador, esse compactador já prensa todos os shrinks, quando ele vai lá retirar o vidro, já retira, e esses shrinks já voltam, já vêm para a The Inc. para ser destintados também. Então, na verdade, o brand owner está olhando para a cadeia como um todo, a gente está avançando.
Porque conforme você vai avançando, novos desafios vão surgindo. Você tem um grau de sujidade maior, você tem que trabalhar na separação, aí vem os desafios do flexível, né? Que o flexível em relação ao rígido, ele tem, para pós-consumo, ele é infinitamente mais complexo. Verdade, tem uma área. E vamos lá, o processo é o seguinte: você chega o material impresso e você passa pelo teu processo e você deixa ele totalmente sem, você retira toda a tinta. Pode ser um Isso, chapadão, não tem problema. isso, exatamente. Ele tem é um processo de reciclagem comum, então você tem a moagem. Antes da lavagem, você tem aí 2 tanques de destintamento, onde estão os químicos. Então, aí esse material moído ele é batido com os químicos e é retirada a tinta. Depois é feita uma lavagem, uma secagem na própria linha e aí vai para a extrusão. E aí você faz o pellet. E sai, Marcelo, e sai sem nada de tinta, sai Zerado, aspecto de compatível virgem. com material virgem. Compatível. Inclusive em termos de processabilidade. Hoje, a gente já está usando 20% na linha dos clientes, mas a gente já fez testes com percentuais maiores, mas é questão da gente olhando a cadeia como um todo, entendeu? Mas, em termos de maquinabilidade e transparência, se eu te colocar um fardinho, e a gente tem isso lá na The Ink de brincadeira, a gente coloca um fardinho de Skol 100% virgem e outro com 20% de PCR, fala assim, olha para mim e me fala qual que é. Ninguém sabe dizer. Não dá para ver a diferença. E, me fala um pouquinho então desse processo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de inovação, porque esse negócio tem uma inovação muito grande e vocês são os únicos que estão fazendo no Brasil hoje esse processo. Isso, a gente tem a patente, né, que a The Ink é da Espanha, em relação ao destintamento, que é, como nós vemos, é uma das etapas de se trabalhar com materiais flexíveis, das dificuldades do flexível. Que quando a gente olha, primeiro, qual é o primeiro problema do flexível? Beleza, é o destintamento. Então, com esse destintamento, a gente resolve uma parte dos problemas de todos os flexíveis. Quando a gente olha para flexíveis, a gente começa a ver mais 2 problemas, que são os multimateriais, multicamada, de diferentes fontes, e metalizados. Então, essas 2 outras tecnologias, o nosso departamento de P&D, que a gente chama de I+D, né, Inovação, Projetos e Desenvolvimento, já desenvolveu em laboratório, já testamos isso em linha e vamos partir com a planta agora em 2022 para fazer delaminação e desmetalização também. Nossa, isso é fantástico. Isso, na verdade, isso é bom não só como teu termos de negócio, isso é bom para o plástico como um todo, né? Para a cadeia do plástico, né? Sim, sim. A ideia da The Ink é essa. A ideia da The Ink é estar sempre buscando. Consolidamos aquele negócio. Na verdade, o pessoal lá dentro é muito inquieto. Costuma olhar lá dentro, um olha para o outro e fala assim: não, destintamento já era. Está resolvido, agora é mais escala industrial e sustentabilidade, vamos correr atrás do resíduo lá na cooperativa. Beleza. Vamos olhar para outras tecnologias. Que outros desafios a gente tem com flexível? PE, PET, BOPP, multicamada com PET, PE, PP. Como é que separa isso? Como é que isso vai funcionar na linha? O que tem que fazer? Quais são os resíduos que geram? Quais são os subprodutos que são gerados? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente tira o metal? Como é que a gente fecha o ciclo? Porque é muito importante a gente trabalhar com o ciclo fechado, que é uma coisa que a DENK... Então, a DENK ela é solvent free, tem uma mistura de químicos lá, mas as borras das tintas que são geradas, isso toda vez que a gente vai falar em fórum, o pessoal pergunta, o que você faz com a borra da tinta? Não, a borra da tinta hoje a gente revende para outras indústrias reaproveitarem, tipo indústria de cimento, etc. e tal, mas estamos num próprio processo com a Ambev de eles usarem essa tinta como uma tinta de segunda linha nas inkjets deles. Então, ou seja, fechando o ciclo como um todo. Fica alimento para outro processo. Exatamente, exatamente. Então,
na verdade, é um processo de sustentabilidade num olhar como um todo. E o que eu falo, o pessoal é muito inquieto em inovação. Nada tá bom. Nunca tá bom. Então, esse é o lado positivo do trabalho. Pois é. Desculpa, Manuel, eu não sei se a gente pode fazer pergunta no meio da discussão, mas pelo que o Marcelo comentou, já que eu fiz, já que você fez, não tem problema. Mas, Marcelo, eu acredito que você estava mencionando aí a possibilidade de fazer recuperação de estruturas laminadas, pelo que eu percebi. E eu me lembro, eu já estive visitando a DEIC em algumas ocasiões, conheço um pouco do processo, e havia essa possibilidade. Como é que vocês estão hoje em relação às estruturas laminadas? Porque, por exemplo, estruturas de arroz hoje são laminadas, de polietileno, né? Sim. Mas é um monomaterial, mas tem a laminação. Como é que vocês estão hoje nessa situação? Hoje já consolidamos em laboratório, fizemos alguns testes já com reatores e vamos partir uma planta em 2022 para justamente trabalhar com laminados. E aí Marcelo, não sei se você tem ideia de volume que vocês estão pretendendo nessa primeira planta. Não sei se pode falar, porque se não puder falar, você fala assim, não tomei vinho suficiente. Não é nem questão de ter tomado vinho suficiente, a gente está mensurando ainda. Inclusive, como nós vamos aumentar a escalabilidade da nossa planta hoje, que a gente tem de destintamento, e qual vai ser o tamanho dessa planta e onde é que ela vai estar localizada. Isso são coisas que nós vamos estar decidindo até o final do ano para estar partindo essa planta aí em 2022. E o metalizado também da mesma forma, deve sair também. Isso. Porque o metalizado é bem complicado hoje, né? Para você conseguir fazer a recuperação dele, né? Isso. E a gente tem que ter toda a preocupação com o que vai ser gerado dentro do processo, o que a gente vai fazer com esse processo. Então, a gente tem toda essa preocupação. A retirada do alumínio, né? Exatamente. O que se faz com esse alumínio, o que faz com os restos do... A nossa ideia está sempre fechando o ciclo. E, mais uma vez, a gente vai sempre precisar estar trabalhando junto com a cadeia também, porque igual foi o processo de... Quando nós partimos com o destintamento, até existe um aprendizado até esse processo ganhar uma velocidade padrão, né? Velocidade cruzeiro, vamos falar assim. E aí você... Agora, tem uma outra coisa que você estava falando um pouquinho antes, vou voltar um pouco atrás, né? Porque a gente sempre fala o design de embalagem, né? A gente fala muito que é importante o design de embalagem. O brand owner, ele fala isso, mas quando a gente vai na prática lá, o cara de marca quer mudar a cor, o cara quer misturar. A gente vê algumas coisas hoje, assim, o cara vai lá, faz uma embalagem de PET e depois me joga um rótulo de PVC, que aí não tem muita compatibilidade com o negócio. Coloca o custo ainda manda muito. Quando a gente vai olhar o design da embalagem, a gente tem isso. Eu mesmo participei de algumas coisas de design de embalagem de rígidos, e essa questão do sleeve, por exemplo, do PVC, de não ser um sleeve de PET, ou mesmo trazer uma coisa, que na Europa tem sleeve de polietileno. Sim. Só que ele é simplesmente 4 vezes mais caro que o sleeve, que o sleeve de PVC. Mesmo de polietileno, porque eu me lembro, tinha aqui no Brasil, a ITW tinha montado uma planta, eles tinham máquina, tinha tudo. 4, 5 vezes mais caro, independente, a propriedade de encolhimento funciona muito bem e tal, mas 4, 5 vezes mais caro. Então, para você pegar um brand owner, mesmo um brand owner que tem margem para isso, então, quando vamos falar assim, poxa, quem são os grandes utilizadores? Quem faz amaciante concentrado hoje é um grande utilizador de sleeve no higiene e limpeza, né? São um dos maiores utilizadores. Mesmo eles ainda utilizam em alguns itens o próprio PVC. Estão tirando para usarem o PET, que já é uma boa evolução. E o Modern Label, então, vai saindo? Como é que essa tecnologia, como é que vai ficar? O Modern Label, eu acho assim, ele funciona muito bem numa cadeia toda integrada,
Então, eu acho que um grande exemplo que a gente tem aqui é a Química Amparo, a IP, né? A IP, ela tem a linha dela, então ela é toda verticalizada, então ela tem o controle daquilo para trabalhar com e-mode label, e trabalha há anos, mas eu não vejo o e-mode label no mercado como um todo. Eu acho que é uma tecnologia que encarece demais o produto, assim, para fazer, quando a gente começa a olhar para todos os players, não vamos esquecer, a gente sempre fala assim, né? Vamos lembrar, nós somos um país de custo, né? Eu ouvi muito isso até de brand owners como a própria Procter. Não podemos esquecer o olhar do custo no Brasil. Então, tudo que a gente tenta inventar, que pode ser que funcione lá fora em termos de economia circular, a gente tem que tropicalizar, né? Como é feito com carro, é feito com o produto aqui. Ele tem que ser tropicalizado. Não adianta ele ser o produto mais lindo, circular, perfeito do mundo, e ele ficar fora do ponto de preço, né? Ele ficar fora do ponto de preço porque é uma coisa que não vai conseguir ser comercializada. A gente não pode esquecer. E o outro desafio que eu falo da economia circular, e que eu lembro, é que vamos pensar que eu estava olhando uns dados da BIPLA, numa pesquisa que saiu, da BIPLA ou da BIPEC, que a gente tinha visto que 80% dos consumidores falam em sustentabilidade e economia circular, mas, por enquanto, só 20% de fato usam isso como um fator de compra. Já é uma grande coisa, 20% em relação ao que era anos atrás. Mas ainda é muito pouco perto do total, se você for pensar. Por quê? Porque nós estamos falando de um país que quase 65%, 70% das pessoas não tem nem saneamento básico. Então, como é que você vai olhar? São dois olhares, assim, você tem um barulho muito grande nos grandes centros, essa geração toda mais nova, e essa consciência já vem com todo mundo, mas você tem um outro Brasil, né? Você tem o Brasil das classes C, D e E, que aí gera vai, volume, né? São as que é classes onde está o volume, né? onde Não, os não volumes. vamos esquecer disso, que é Mas, onde está o volume. mas existe um pouquinho dessa mudança, né, do negócio ficar só em cima do comprador e começar a ir também para a pessoa de sustentabilidade do negócio, desses grandes brand owners. Como é que está esse Total, movimento? total. Eles trabalham hoje como célula de negócio. É óbvio que a última palavra, você sempre tem a briga de custo lá com o departamento de compras, procurement dos caras, mas sustentabilidade já está junto com o R&D, já está junto com o P&D, com marketing no nascimento do produto. Em alguns brand owners, a gente fala que mesmo dentro dos brand owners, os que estão ainda na cadeia do plástico olhando para a sustentabilidade, muitos falam, mas poucos agem. Assim, se toma como base assim 15, 20 empresas, de fato, indo atrás, que tem o compromisso, indo atrás do volume. Mas isso tá aumentando. E é uma mudança de comportamento. E esse compromisso com a própria, o ESG, está vindo para o transformador? Isso, como é que está isso aí? Está sendo uma solicitação do brand owner, da cadeia como um todo? Como é que você... Fala um pouquinho desse processo para mim. Sim, sim. Inclusive, quando uma das coisas que a gente sempre conversou lá dentro da The Inc. foi uma coisa a gente tem aqui, o que a gente fala, a gente entrega. E isso é um ponto forte do ESG. O ESG, ele trouxe o Environment e Sustainability, ele trouxe a governança junto justamente por causa disso. Porque você não tinha uma rastreabilidade para comprovar que aquele material era exatamente aquilo que estava acontecendo. E tiveram casos, por exemplo, no começo da pandemia, quando o PET reciclado na Europa ficou muito mais caro que o PET virgem, empresas que tinham claim de reciclado PET estavam usando PET virgem. Isso deu um problemaço na Europa.
de ESG. E foi aí que começou o boom do ESG. Foi no começo da pandemia, esse lado de 2020, todo mundo olhando isso. Então, essa é uma das pontas, a governança do negócio. E uma coisa que eu tenho notado e visto que tem acontecido muito, e por que, perguntam para mim, por que eu acredito que a economia circular vai acontecer de fato, e já está acontecendo, mas ela vai bombar nos próximos anos para todos os mercados, é que as empresas estão tomando empréstimo, as grandes marcas estão tomando empréstimo de fundos verdes atrelado às metas de sustentabilidade, que se eles não comprovarem ano a ano, conforme o vencimento daquele bond, ele tem um pênalti no valor daquele empréstimo. Então tem um custo. Ele tem um custo. Eu vi, a gente, é público isso, acabou de sair um bond que a Natura própria levantou, e que realmente é o seguinte, o custo é tanto, você tem a meta de tanto, está atrelado a isso. Se você não chegar nessa meta, você vai ter um pênalti aqui em cima disso. Então, é assim, é um jeito de você ser cobrado de fato sobre aquilo. Então, você tem um dinheiro mais barato a ser captado pelo Fundo Verde, mas você tem uma meta de sustentabilidade para cumprir. Legal. E isso está sendo muito comum. Então, acho que o ESG vai estar muito desse lado, porque quem está emprestando dinheiro vai querer saber realmente se aquilo que o cara que está no report dele vai ser auditado, que aquilo de fato é aquele material, ou que aquela compensação de carbono realmente aconteceu por causa disso, que não é só material, né? Vamos falar que o ESG, ele olha para... ele tem um olhar muito maior, além do que o próprio produto, né? Então, a gente está falando em controle de emissões, a gente está falando em carbono zero, a gente está falando em pegada verde, então a gente está falando uma coisa bem, bem grande mesmo. Exato. Bom, duas perguntas antes de eu abrir para o pessoal. Eu queria você falar assim, bom, pessoal que tem um material aí que está pigmentado, ou que tem, como é que ele faz para achar, como é que ele chega na DEINC? Como é que está a DEINC hoje? Consegue ainda processar mais, ou já está indo para uma segunda linha? Na planta que a gente tem hoje, nós estamos basicamente 80% tomado, mas a gente tem conversado com todo mundo, inclusive para a gente medir o tamanho da nossa expansão. O que é interessante existe um trade-off, o destinamento ele tem um custo, você vai ter um material com características de virgem, mas ele tem um custo lá na frente. Então, é interessante que entre em contato com a gente, para a gente fazer esse levantamento de custo, entender qual é o volume, qual é a necessidade, como está o produto, para, inclusive, a gente fazer um teste e dar essa devolutiva. E verificar, né? E a segunda coisa que eu queria falar um pouquinho da rede, não sei se todo mundo conhece a rede, para dar uma pincelada, o que é a rede, como é que ela está funcionando, como é que... A rede hoje, rede pela circularidade do plástico, ela é composta basicamente por 60 empresas, aproximadamente 60 empresas de todos os elos da cadeia estendida do plástico. Tem quase 300 pessoas trabalhando voluntariamente dessas empresas em todos os elos. Então, ela tem petroquímica, transformadores, brand owners, varejo, cooperativas, gestores de resíduo e recicladores, trabalhando nas seguintes frentes: design de embalagem, logística reversa e políticas públicas. E aí tem o eixo de comunicação e governança que trabalham para todos esses outros elos. A rede já, a partir do mês que vem, já vai ser público alguns produtos que já estão sendo gerados dentro da rede. Quando eu falo produtos, a iniciativa, então, ela já gerou um guia de embalagens, um guia de design de embalagens, que a gente, de design para reciclabilidade. Esse guia está se tornando público a partir do mês que vem. Um guia específico para flexíveis, um guideline, e uma ferramenta interessantíssima para toda a cadeia, que vai se chamar Retorna, que é o nosso índice de reciclabilidade. O que é o índice de reciclabilidade?
É igual o Raciclass na Europa. Ele é parceiro do Raciclass, inclusive, que tem na Europa e tem nos Estados Unidos. Então, você entra com aquela sua embalagem lá. Então eu tenho esse frasco com essa tampa, esse frasco de polietileno, com essa tampa de PP, com rótulo de papel. Então eu vou receber uma nota de A a E, como se fosse ali um grade de energia, né? Do melhor ao menor. E aí você vai saber a reciclabilidade daquela embalagem. Então, isso é para quê? Para todos os departamentos de desenvolvimento de embalagem das marcas, ou mesmo estúdios que desenvolvem embalagem para as marcas, entrarem com as suas embalagens. É um estudo maravilhoso, é um projeto maravilhoso, porque foi feito com várias consultorias para levantar o que é de fato reciclado no Brasil como um todo. Então, se ele tem um percentual, por exemplo, aquela marca, ela vende 100% em São Paulo, ele tem um índice de reciclabilidade tal. Mas se ele vende 30% no Nordeste, tanto no Centro-Oeste, tanto em São Paulo, e nessas regiões eu não tenho, esse material não tem infraestrutura para ser reciclado, a reciclabilidade do item cai. Então, talvez o design dele tenha que ser um pouco diferente. Talvez eu tenha que mudar como é feito o rótulo, eu tenho que mudar um pouco da estrutura da tampa, enfim, e assim vai. Muito legal. Tanto para rígidos, quanto para flexíveis, quanto para qualquer coisa. Então, esse é um dos produtos da rede que, desde o seu começo, a rede começou em 2018, que foi trabalhado no eixo de design de embalagens. Então, várias frentes de trabalho, frentes com educação, estudos de normatização de logística reversa, de tamanhos de pallets e bags para serem utilizados na indústria de reciclagem, normatização disso. Enfim, a cadeia do plástico como um todo está lá, em todos os elos. Então, para quem não participa, fica aí o convite para vir conhecer. Tem um portal, tem alguma coisa que o pessoal tem acesso? Nas redes sociais está como Circula Plástico, tanto o Facebook, Instagram, está no LinkedIn, como Circula Plástico, e redeplástico.org.br ou redeplástico.com.br. Legal. Aí depois eu coloco no grupo também esses sites, esses links, né? Para que o pessoal consiga ir lá, entender um pouquinho mais e, se possível, começar a participar também, né, Marcelo? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, está aberto para perguntas aí hoje, está bastante interessante, mas eu estou aberto aí para vocês começarem a fazer as perguntas aí para o Marcelo. Acho que é bom ir levantando a mão para a gente poder não ter o controle. O Cassinelli está quietinho hoje, normalmente. Olha lá, o João. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Manuel, pessoal. João, como é que você tá? João, que parceiraço nosso. Oi? Isso. Bom, Marcelo, a The Inc., ela vem trabalhando em alguma alternativa para poder reutilizar esse PCR gerado no processo em embalagens alimentícias, ou você vê que isso é uma solução ainda um pouco distante? Esse, para mim, se você falar para mim qual é um grande desafio da logística das poliolefinas no Brasil, eu vou dizer para você que é isso, que passa justamente para nós conseguirmos ter uma planta certificada pela Anvisa. Isso tem muito mais a ver com processo. Existem algumas diversas tecnologias no mundo já homologadas. Canadá tem planta, Estados Unidos tem planta, Europa, se não me engano, na Alemanha e na Bélgica tem plantas homologadas pelos FDAs da vida, né, nos Estados Unidos e Companhia Limitada, mas a Anvisa aqui é muito mais rigorosa, vale dizer que a Anvisa é muito mais rigorosa que esses órgãos. Então, o que nós temos que entender, e isso, o segredo disso está no processo, é como a gente consegue fazer, porque quando você tem um processo semelhante ao que vocês têm no Val Group, que é o processo do PET,
né? Você tem um processo de despolimerização ali, você tem um processo completamente diferente de reciclagem, e isso não acontece. E toda vez que a gente vai medir a reciclagem mecânica de alguma poliolefina, ainda fica algum resquício. Então, tem tecnologias lá fora que estamos estudando para ver se elas são viáveis de aplicação aqui no Brasil. Mas é também é onde o nosso departamento, nosso IPD também tá também cutucando aí, quebrando a cabeça. Perfeito, muito obrigado. João. SL. Posso fazer uma pergunta, Marcelo? Não ficou muito claro, né, a questão do molding label. No caso do molding label, como é que funciona, né? Dá para tirar a tinta também? Ele dá para tirar a tinta, sim. O problema que eu vejo no mold label não é a circularidade dele. Eu acho que o mold label, quando ele é PE, eu não vejo problema. Mas agora que você falou, eu estava lembrando uma coisa, existe alguns in-mold labels que eles estão em multicamada. Então, talvez a gente tenha o mesmo problema que a gente tem com os laminados, que é o que a gente vai resolver mais na frente. Mas, de novo, o in-mold label é uma tecnologia, cara, o ciclo de uma máquina de in-mold label é praticamente metade do ciclo de uma máquina normal. Então, não é todo mundo que tem esse alcance aí. E eu acho que a relação que aumenta muito mesmo é quando você tem o flexível, né, Marcelo? Porque a relação de tinta no flexível é muito maior do que a relação de tinta. E quando você tem um rígido, né? Então ela acaba. Sim. Pessoal, mais alguém com perguntas aí? Hoje o pessoal tá tímido, Marcelo. Acho que você já mandou super bem aí, que tá todo mundo quietinho, ó. Ó, tem alguém que, ó o Edson. Até o Edson tá quieto hoje. Boa noite, eu cheguei um pouco tarde, Manuel. Eu queria entender um pouco nos flexíveis aí, quando a gente trabalha com flexíveis com impressão, a gente chega a 4%, 5%. Quando a gente faz uma reciclagem mecânica, no flexível a gente está trabalhando com 4% a 5%, né? Quando a gente aplica o teu processo, e qual é o produto que eu consigo no final? Porque isso muda muito a questão da valorização do resíduo, né? Eu pego um laminado plano e ele tem impressão em PE, ou vamos colocar como se fosse PE, que está totalmente regularizado, é uma fonte industrial. A gente tem uma pigmentação e tem uma impressão em cima disso, mas a pigmentação e a impressão pode chegar a 4% quando a gente recicla no processo mecânico, né? Uhum. Como é que funciona a separação nesse processo e o que resulta disso quando tem uma para com titânio mais a tinta em PE, ou eu tenho uma para cristal mais a tinta em PE? Vamos lá. É o que a gente estava falando. Hoje, a nossa tecnologia permite o destintamento de monomaterial simples. Material, multimaterial e multicamada, nós vamos trabalhar numa nova planta que a gente já está com essa tecnologia desenvolvida no laboratório a partir do ano que vem. Mas, no monomaterial simples, então, vamos falar no flexível igual que a gente, como a gente trabalha hoje, por exemplo, de stretch, ou de shrink, esse tipo de material, a gente tem a perda de 3% a 5%, a gente tem a perda da tinta, exclusivamente a perda da tinta. E o material, ele sai virgem do outro lado. E como é que você fala? E o pigmento, a carga não se retira ainda, né? Vê alguma tecnologia para isso no futuro, Marcelo? Nós estamos testando. Estamos testando para ver essas outras tecnologias, o que a gente vai conseguir fazer. Então, isso que a gente falou, tirar a carga, descoloração, são tecnologias ainda que estão no radar, mas ainda
Vamos trabalhar lá na frente. Só me desculpa, cortou um pouco, então eu não entendi uma situação. Então, eu trabalho com resíduo industrial, pós-consumo, mas vamos falar em resíduo industrial. Eu tenho uma para de IPE, com impressão em IPE, tinta à base de IPE, e ela é pigmentada, ela tem um titânio, ou ela não tem um titânio, mas quando ela tem impressão, eu estou fazendo uma multicolor, eu estou fazendo multicor, eu tenho, de acordo com o que foi impresso, né, na prática, uma para de uma indústria de embalagem para biscoito qualquer, ela, dependendo da marca, eu vou ter uma para acinzentada, esverdeada, azulada, não importa isso. E ela pode ter uma base cristal ou ela pode ter uma base branca. Se eu não reprocessar esse material, vou colocar no processo que você indicou, eu vou retirar a tinta e, se ela tiver uma base titânio, ela voltou-se um branco opaco ou um cristal off, por exemplo. Isso. O cristal volta a ser cristal. Ô, Marcelo, branco... Oi, posso colocar uma fotografia aqui? Pode, claro. Vamos lá. Específico. Aí, ó. É o metalizado BOPP, né? Depois o tratamento, como é que fica? Metalizado ou impresso, Cassinelli? É impresso e metalizado. Isso Aí a gente já falou já em laboratório. Saiu metalizado. Esse aí é o do laboratório, que saiu metalizado também. Isso. Olha, interessante. Marcelo, até se me desculpe, mas vamos... eu cheguei um pouco atrasado, mas vamos pegar esse exemplo aí do Luiz, né, que é um exemplo prático. Né? Um metalizado, quando o mercado oferece isso para os clientes, né, todo mundo acha bonito, fica com as estrias de injeção, mas aí tem um rastro de alumínio que faz parte da metalização. Quando a gente oferece aquele cristal, a gente está falando numa margem de um produto que pode chegar a R$12 ou a R$9. Vamos falar grosseiramente, nós temos uma diferença aí de 20, 30 no preço de venda, né? Nós estamos falando só em economia circular, né? Quando a gente fala em grande produto. Sim, claro. Então, me explica um pouquinho a viabilidade disso. Você tem uma fonte industrial, é lógico que pós-consumo é muito mais difícil, mas uma fonte industrial, eu pego um exemplo aí do Luiz, que é um metalizado. Esse material vai ter um preço de venda no estado de São Paulo, R$9, R$9,50, muito bem vendido R$9,80. O cristal ao lado, ele vai chegar a R$12, R$13, praticamente ele é um off, tá? E isso, qual o volume para se tornar isso economicamente viável? E isso é um processo contínuo, na verdade, né? Sim, vamos lá. Primeiro, até explicando um pouquinho para você, voltando, hoje, isso que o Cassinelli mostrou, a gente tem desenvolvido só em laboratório. Essa é uma planta nossa que vai partir em 2022, que vai fazer delaminação e desmetalização. Hoje a gente tira a tinta, basicamente, só destinta o monomaterial, sem estar com metal ou sem estar com outros produtos. Então, o cristal volta a ser cristal, e isso que você falou, o branco volta a ser branco. Na relação que a gente tem hoje, é isso que você falou, existe muito essa questão do custo, que a gente tem que dar uma olhada, que a gente tem que entender. Hoje a gente fala, só para você ter uma ideia, o nosso lote mínimo para trabalhar é em torno de 25 toneladas, mas nessa planta hoje eu não sei como vai ser na próxima planta, né? A gente estima algo como em torno de 50 toneladas seja o ideal para estabilização de processo, e tudo vai depender de quanto que eu vou usar de químicos no processo para chegar naquele range. E muitas vezes a gente já fez contas com clientes para ver se interessa, exatamente isso que você falou. Poxa, hoje, de repente, o meu material, ele gera se eu reciclar com o pouco de tinta que eu tenho aqui, ele é um branco que vai gerar um cinza sujo que eu vou corrigir com um master. Porra, mas não, se eu tirar a tinta, eu vou gerar um branco zero, ele não vai precisar corrigir com o master ali. Então, existe um trade-off que o distintamento faz em muitas frentes, quando a gente começa a olhar para o negócio, não só para a parte de sustentabilidade, mas olhar para a parte do negócio. O que eu tenho a te dizer, Edson, que eu não tenho uma resposta pronta, porque cada
cada apara é uma apara, eu tenho que usar, a linha tem uma velocidade, o tanto de químico que eu vou usar é um todo, então por isso que a gente pede, justamente, a gente faz o projeto junto com o cliente para a gente entender o quanto nós vamos ter que usar e simular qual é o custo que aquilo vai ter. E aí sim, ver se para você é economicamente viável na tua ponta, entendeu? Isso você só trabalha para. Então, vou te dar um exemplo. O polietileno de alta, com 20 ou 30% de linear, que é um filme plano para a indústria da alimentação, tá? Uhum. Ele reprocessado numa economia circular já faz parte de uma economia circular, mas é reciclado, ele é reprocessado num sistema mecânico, tá? Ele tem um valor de venda no estado de São Paulo de R$ 7,00 no colorido, porque é um material, é um polietileno de alta de extrusão, e quando reprocessado com material de stretch, com linear, ele vai bater 4, 4,5, e vai dar 4 de carga. Então, é um material que tem uma aplicação muito restrita, não tem controle de cor, porque tem uma variação na impressão de acordo com o dono do produto, né? O dono do biscoito, vamos falar assim. Eu faço para a marca X, YZ, e isso cria um rejeito, tá? Quando ele tem somente a para com o titânio, ele vai ter um custo de venda próximo a 10, né? Então, nós estamos falando aí de 7 a 10 reais. É isso que muda, né? Então, se você só processa a para ou processa... Existem situações em que esse material é compactado na indústria por transporte, às vezes é até regranulado na indústria por diminuir volume, coisas desse tipo, né? Exatamente. Então, A vantagem que você tem com esse processo é exatamente isso que você falou. A gente consegue fazer ele voltar até a aplicação inicial que ele tinha. Então, você tem uma valorização muito grande do material granulado lá na ponta. entendi. Se me permitir, Rogério. tem que analisar, acho que, Marcelo, acho que tem que analisar o custo de oportunidade, né? Exatamente. Eu acho que toda essa tecnologia, antes de a gente pensar em fazer, em você distintar, etc., trabalhar com o custo de oportunidade e saber que esse produto, após a eliminação da tinta, que é um problema muito sério para reciclagem, e a partir do momento que você recicla o material com tinta, a gente sabe que ele perde seu valor, né? Você não agrega valor. Aqui o caso que eu estou entendendo, né, que a gente entende, ele está agregando valor novamente e o material nas suas especificações técnicas, eles continuam a mesma, né? Você não perde nenhuma propriedade técnica e mecânica desse filme. Pelo contrário, você elimina toda aquela tinta, todos os gases, e você vai poder usar esse material normalmente, criando valor. Então, o que tem que ser analisado aí, eu acho que é o custo de oportunidade, né? Exatamente. Senão, não funciona. Não dá para comparar, né? Exatamente. O custo de oportunidade é justamente essa que eu estou tentando exemplificar, né? Você tem um material que hoje tem um preço de venda, um PV em 7, é um exemplo, tá? E se eu tirar a tinta, ele tem um preço de venda próximo a 10. Então, o que eu tenho agregou hoje... valor, claro. E eu agrego valor, mas isso tem que ser viável para a tecnologia, né? Nós participamos de outros desenvolvimentos, reciclagem química do PET, e ele é só viável num processo. Às vezes esse projeto é só viável numa economia circular. Então, para a gente entender esse target, é lógico, se eu tiver uma para em que eu tenho um preço de venda, o mercado me paga 7, e eu vou conseguir vender a 10, e esse processo custa menos do que 3, tirando os impostos, toda essa situação, ele é viável. É muito mais fácil vender uma para cristal ou branca do que uma para com uma cor indefinida, vamos dizer assim, tá? Mas é justamente isso que a gente fala. E o mercado, eu não me preocupo com quantidade, porque essas plantas começam em 50, 100, 200 toneladas, né? São plantas que têm praticamente são mono, não são dupla camada, né? Mas elas têm uma quantidade expressiva, né? Para dizer, para o reciclador comum, ela tem uma quantidade expressiva, né? Olha aí, acho que é uma conversa que vocês podem ter depois aí para ver se vale a pena aí, né, Edson? Você ter o material colorido em quantidade e ver aí como se vale a pena estar agregando esse valor aí.
Com certeza. Nós temos processos, por exemplo, tanto na injeção quanto na extrusão, Marcelo, que existe uma pigmentação, existe também um processo de impressão. Então, existe a impressão por silk, existe a impressão do filme plano, né? A variação, a valorização nos interessa muito, é lógico. A gente sempre tenta enriquecer a aplicação do material, não é só vender melhor. Toda vez que, se todo mundo tivesse acesso a uma reciclagem química, onde entrasse todo tipo de sucata e saísse polímero lá, prime ou off, esse seria o ideal, mas esse mundo ideal ainda não existe, essa é a verdade. E é o motivo porque nós existimos, a reciclagem mecânica, ela tenta amenizar esse impacto, né, e criando essas oportunidades. Né? É isso aí. Obrigado, Edson. Ficou levantada lá também. Cadê o João? João desistiu? Obrigado, Edson. João? Estou aqui. Edson, se me permitir, João, o Edson, só para pegar o gancho do Edson, que ele falou que ainda não existe, mas eu te digo que um dia vai existir. Se o plástico fez o que fez até agora, ele vai avançar. Essas tecnologias vão aparecer, é uma questão de tempo. Eu torço por isso, né? Eu não sou técnico, né? Eu estou comercial, sou de uma área totalmente administrativa, e para o nosso segmento é muito importante, né? Para todo mundo aí. É importante que tenha essa opção. Concordo. Vamos trabalhar para isso. O João estava com a mão levantada. Opa, Marcelo, uma última pergunta. Você comentou que essa nova planta ela vai ter a possibilidade aí de fazer o processo de delaminação, né, de filmes impressos e digitalizados. Nesse caso, vocês estão considerando laminados um PE-PE ou também um PET-PE? Vocês vão conseguir separar esses materiais diferentes? Vamos. Boa. Vamos. Opa! Legal. É assim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Aí, se eu falar alguma coisa aqui que não é, meu PD que brigue comigo. Mas vamos sim. Então tá bom. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Acho que está todo mundo meio quietinho aí hoje. O Cassinelli tá pouco perguntador hoje, hein, Cassinelli? Estou impressionado contigo, hein? É que eu não quero atrapalhar muito. O Marcelo tem até vergonha de perguntar para ele, porque ele tem no sangue a questão do plástico. Né? O dia que o Cassinelli, alguém bateu o Cassinelli num debate técnico, aí, meu amigo. Pô, que isso, né? Eu acho que tem. Não sei se o Sérgio ia perguntar alguma coisa. Não. Tá com o microfone aberto. Bom, Marcelo, acho que é isso também. A gente tem tentado reduzir, porque a gente ficava mais tempo conversando, mas hoje, assim, ó, como o pessoal vai, a gente começa aí a gente vai terminando. Eu agradeço bastante aí, eu acho que foi sensacional. Eu fico bastante feliz de saber que a gente está conseguindo dar uma resposta aí para a sociedade, para a economia circular, quando a gente vem com essas tecnologias e avançando bastante, né? Eu acho que a gente está fazendo, de uma certa forma, como você colocou, né? A partir de 2017, que a China não aceitou mais receber os materiais, aí a Europa teve que se movimentar rápido, o brand owner se comprometeu a participar desse negócio e aí acho que a empresa de transformação, a empresa de plástico está respondendo rápido aí com as tecnologias para que consiga viabilizar e, obviamente, dando sustentabilidade para o nosso negócio do plástico, né? E que a gente consiga tirar essa imagem, né? Porque não adianta a gente só falar, a gente tem que começar a mostrar esses trabalhos efetivos que são feitos, né? De revalorização, de não perder qualidade na resina. De uma certa forma, a nossa geração trabalhou muito para tirar o plástico, que era um produto muito ruim, que qualquer coisa que era feito de plástico era ruim, nós trouxemos ele para um produto bom, e a gente tem que cuidar agora, que a gente trabalhando nesses processos, que ele continua tendo propriedades e que não seja aquilo que você falou antes, que é só para baixar preço, mas que seja um produto que ele continua tendo um upcycle, né? Exatamente. A ideia é essa, é a gente tentar e cada vez mais trazer gente para esse trabalho,
volto a focar que é um trabalho que a gente não faz sozinho, é uma cabeça assim completamente diferente do que a gente tinha há muitos anos atrás, de que sozinho a gente vai e aquele negócio é nosso. Não, é um negócio colaborativo. Precisamos estar trabalhando aqui. O João está aqui, que é um parceiraço nosso do Val Group, trabalha junto com a gente, testa, vai, volta, enfim, junto também com os clientes dos nossos clientes, que também puxam essa conversa, e os desafios são imensos. Então, e todo dia tem um novo. Então, a gente tem que estar juntos, abraçados aí pela causa, que é maior que do plástico, que é da onde vive todo mundo aqui. E por isso que eu volto a dizer que é interessante o trabalho da rede pela circularidade do plástico, justamente por causa disso. Porque lá você vê muitos concorrentes trabalhando lado a lado, sequer pensando que, na verdade, a sobrevivência não é só minha, sua ou do outro, é a sobrevivência de todo mundo. Então, se a gente conseguir juntos chegar no consenso e trabalhar para a evolução disso aí, é melhor para todo mundo. Então, perfeito, é verdade. Então, novamente, eu agradeço. Obrigado, Rogério, também, aí, de estar aí conosco. Obrigado a todos vocês. E principalmente a você, Valeu. Marcelo. A gente está sempre aberto aqui. A hora que você tiver alguma coisa nova, acho que a hora que tiver lá da delaminação e da... A gente vem aqui contar. A gente gostaria de voltar a falar contigo aí novamente, tá bom? Fechado. Combinado. Tá bom. Gente, obrigado por terem recebido aqui, viu? E eu que agradeço muito. Muito obrigado para vocês. Uma boa noite aí para todos vocês. Obrigado mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite.